Dia 3 de março foi uma data escolhida pela ONU para celebrar a vida selvagem. Esta data homenageia o dia em que foi assinada a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e também da Flora Selvagens Ameaçadas. Isso aconteceu em 1973. Desde lá, essa data é festejada. Desejo a você uma boa recepção do Jornal Verdade. Fatos de hoje, histórias de amanhã. Prestação de serviço, cidadania, convivência urbana, entrevistas, comentários, depoimentos e boas notícias. Esse jornal tem oferecimento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O controle de plantas daninhas é uma prática fundamental para o sucesso de qualquer atividade agrícola. A planta invasora da lavoura compete pela luz solar, pela água e nutrientes, e dependendo do tamanho da infestação, as perdas podem ser significativas. Existem 3 formas de controlar uma infestação: a mecânica, a química e a cultural. Escolha a que melhor se encaixa na sua produção e evite que plantas daninhas prejudiquem sua lavoura competindo pela luz, pela água e pelos nutrientes. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Quero apresentar aqui no comentário do jornal a manifestação do deputado estadual Ney Leprevot. Ele falou sobre o aumento do custo da tarifa da passagem do nosso transporte coletivo. Aspas. Com todo o respeito que tenho pelo prefeito e sem deixar de reconhecer as ações positivas de sua gestão, preciso contestar esse aumento na passagem de ônibus. É um erro e é grave. O mês tem 22 dias úteis para quem trabalha só de segunda a sexta-feira. Se a pessoa utilizar uma passagem para ir ao seu trabalho e outra para voltar para casa, irá gastar R$12 vezes 22 dias, o que dá um valor total de R$264 no mês. E também é mais do que 10% da renda média do brasileiro. Não há quem aguente. Ficou muito pesado. Um peso absurdo para quem custeia seu próprio transporte e imenso para os empresários que arcam com o vale-transporte dos seus funcionários. O excesso de encargos gera desemprego e desestimula novas contratações. A prefeitura tem dinheiro em caixa, poderia tranquilamente subsidiar uma parcela um pouco maior do que o valor que paga por passageiros, as concessionárias, logicamente, do transporte coletivo, mantendo até e podendo até reduzir o preço cobrado do cidadão e devolvendo ao contribuinte um pouco do que arrecada com os impostos. Mas não é só isso que as empresas de ônibus de Curitiba já operam no vermelho. Com este aumento, a tendência, logicamente, é diminuir a demanda de passageiros e, consequentemente, a oferta de veículos à disposição nos pontos do transporte coletivo, nos pontos de ônibus, logicamente.
A manifestação do deputado Ney Leprevô, lógico que é pertinente. A insensibilidade, a falta de respeito por quem trabalha, por quem é honesto, por quem é justo, por quem cumpre com as suas obrigações, não recebe apoio algum, principalmente dos políticos. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O futuro é resultado dos sonhos que realizamos juntos todos os dias. Hoje, com a força e o trabalho da Portos do Paraná, navegamos por águas mais seguras. Tiramos do papel obras que aceleram nosso desenvolvimento. E amanhã, com inovação e exemplos de cuidado ao meio ambiente, continuaremos navegando para um futuro de mais excelência e resultados. Portos do Paraná, os melhores portos do Brasil. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. A primeira concessão de ferrovias do novo governo está sendo preparada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, que espera ter um desenho do projeto no final do primeiro desse semestre. A ideia preliminar do ministro é oferecer a concessão integrada da ferrovia de integração do Centro-Oeste e de 2 trechos da ferrovia de integração Oeste-Leste. Os estudos de viabilidade econômica do projeto serão apresentados até o fim do mês de abril pela Infra SA estatal, subordinada à pasta que nasceu da união da Valec com a empresa de planejamento e logística. O prazo para inscrição no vestibular unificado das universidades estaduais do Paraná foi prorrogado para 20 de março. São 2.292 vagas para 13 cursos de graduação na modalidade de educação à distância, ou EAD. Na inscrição, os candidatos devem escolher um polo de apoio presencial entre Curitiba e 47 cidades do interior paranaense, para o desenvolvimento das atividades presenciais. A taxa de inscrição é R$ 92. No total, são 7 cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, Computação, Física, História, Letras, Português, Inglês, Matemática e Pedagogia. 5 cursos de Tecnologia em Gestão Pública e um curso de Tecnologia em Segurança Pública. Um alerta. Um grande número de pessoas com situação de vulnerabilidade social vive atualmente em regiões de alto risco no Brasil, que tem um histórico de desigualdade social e de não efetivar políticas fundiárias. Cerca de 2,47 milhões de domicílios estavam nessa situação em 2018, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. A estimativa é que pelo menos 8 milhões de brasileiros estão sob grave risco e podem ser vítimas de uma tragédia como a que aconteceu durante o último carnaval em São Sebastião, no litoral norte paulista, e que causou a morte
de ao menos 64 pessoas somente na cidade. Segundo o último boletim divulgado pelo governo do estado de São Paulo, esses números são efetivos, são reais. E o que a gente tem a fazer é apenas lamentar esta situação e cobrar das autoridades urgência em todos esses casos. A recuperação econômica do Paraná tem beneficiado os paranaenses independentemente de gênero, idade ou nível de instrução, e também é o que mostra o levantamento mais recente da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD Contínua, que apontou o novo trimestre segundo na queda da taxa de desemprego no estado, atualmente em 5,1%, contra 7,9% na média nacional. De acordo com a última pesquisa, a diferença na taxa de desocupação é de 2,1 ponto percentual entre os homens do Paraná, 4,4%, e a média brasileira, 6,5%. A vantagem do Estado é ainda maior entre as mulheres, pois enquanto a média nacional se desloca e se efetiva, o Paraná se consolida como um dos estados mais produtivos do território nacional. Com mais de 92% da população brasileira recenseada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 189,4 milhões de pessoas, a coleta de censo demográfico terminou em alguns estados, como Santa Catarina, Piauí e Paraíba. Mais de 96% dos moradores responderam aos pesquisadores, segundo o Ministério do Planejamento e o Orçamento, a chamada base mais fundamental de dados entra, a partir de agora, em sua etapa de apuração. Nesta fase, os supervisores técnicos do IBGE podem determinar retornos pontuais ao campo. Isso significa que determinados bairros, em algumas cidades, podem passar por ações específicas de recenseamento para conferência de dados ou mesmo para determinar se domicílios originalmente encontrados vazios estão de fato desocupados. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. A R-Insa Imóveis é especializada. Se você quer vender ou alugar seu imóvel, a R-Insa faz isso para você. Vende ou aluga seu imóvel com toda a garantia e segurança pelo melhor preço do mercado. Com a R-Insa Imóveis, o seu imóvel não fica parado. Peça já uma avaliação e tenha certeza que a R-Insa Imóveis é a mais qualificada. Consulte e avalie sem compromisso. R-Insa Imóveis. Tradição com garantia. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida.
Hoje nós voltamos com a coluna de Direito Imobiliário para falar de uma temática importante aqui quando o assunto é incorporação imobiliária. Por um acaso, você já ouviu falar do patrimônio de afetação? Se você não ouviu, você vai começar a ouvir a partir de agora algumas considerações a respeito desse instituto jurídico importante que é dentro da incorporação imobiliária, especialmente quando a gente fala de assembleia de constituição de patrimônio de afetação. Esse patrimônio de afetação que a gente fala é um instituto que veio justamente para que você, quando adquire um imóvel na planta, tenha segurança, aquela segurança necessária de que o empreendimento vai de fato ser construído e que aquele dinheiro que você está aportando nesse empreendimento vai de fato ser destinado para que aquela obra seja concluída. Porque este instituto, ele nasceu justamente de uma grande problemática que nós tivemos com a Encol, quando ela faliu. E naquele momento não havia, por exemplo, um CNPJ distinto, uma conta corrente distinta, uma personalidade jurídica distinta para separar aquilo que ingressava nas contas daquela empresa para especificamente o empreendimento que estava sendo construído. Ou seja, havia uma conta única para vários empreendimentos. Então aquele que pagava, por exemplo, em São Paulo, acabava muitas vezes financiando o empreendimento do Rio de Janeiro. E com a falência da Encol, muita gente acabou ficando sem o empreendimento e sem o dinheiro. Então esse instituto ele foi criado justamente para que haja separação desse patrimônio, para aquele empreendimento ser blindado. Então você precisa fazer uma assembleia para que você institua o patrimônio de afetação deste empreendimento, que então vai ter justamente um caixa separado, CNPJ separado, conta separada, jurídico separado, contabilidade separada. Então é nesse sentido que eu trago para vocês hoje um primeiro aspecto que é muito relevante desse que é então o patrimônio de afetação. Espero que de alguma maneira tenha sido útil para você essa informação e que você possa, a partir disso, utilizá-la e até mesmo, diante de uma situação concreta, saber empregar também esse instituto tão importante. Um abraço e até a próxima! O ministro Alexandre de Moraes fixou o Supremo Tribunal Federal como órgão competente para julgar militares envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Na decisão, ele diz que fixa a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os crimes ocorridos em 8 de janeiro de 2023, independentemente dos investigados serem civis ou militares, e defiro a representação da Polícia Federal e autorizo a instauração de procedimento investigatório para apuração de autoria e materialidade de eventuais crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas e polícias militares relacionadas aos atentados contra a democracia que culminaram com os atos criminosos e terroristas do dia 8 de janeiro de 2023. Um estudo publicado na revista científica Reporters do grupo Nature apontou que a proteína cloto-trevepapel, protetor contra inflamações das células do sistema nervoso central, que interagem com os neurônios, as chamadas células da glia. O trabalho demonstrou pela primeira vez, em cultura neural, o efeito anti-inflamatório e neuroprotetor da proteína cloto, apontam os pesquisadores. Os dados sugerem que ela pode atuar não apenas no metabolismo de neurônios e astrócitos, mas também é um componente importante na modulação da neuroinflamação da glia. Assim, o potencial terapêutico da cloto pode ser benéfico para processos patológicos com fatores neuroinflamatórios. O Festival de Teatro de Curitiba firmou pelo segundo ano consecutivo uma parceria com a Agência do Trabalhador da Cultura para recrutamento de profissionais com interesse em trabalhar na 31ª edição do evento, que inicia no dia 27 de março. Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de março. As primeiras vagas são para pintores, eletricistas, marceneiros, carregadores, técnicos em alturas, montadores de móveis, montadores de estrutura e trabalhadoras do teatro em geral. Segundo Fabiola Passini, diretora do Festival de Curitiba, este é o evento que mais movimenta a economia criativa de Curitiba e região no primeiro semestre do ano.
Para convocar você ao exercício da cidadania, apresentamos uma campanha especial. Na correria do dia a dia, as pessoas correm contra o relógio para chegar ao trabalho, fazer compras, jovens e crianças indo e voltando das suas atividades escolares. Na verdade, a vida circula pelos coletivos da nossa Curitiba. Nos momentos de grande movimento, em que as pessoas precisam enfrentar filas, ônibus lotados, e a irritação de todos chega ao limite, é bom lembrar que existem pequenas ações que podem ajudar a melhorar o ambiente de convívio urbano. Por exemplo, bom dia, boa tarde, como vai? Senhora, por gentileza, a senhora sente-se aqui, por favor. Senhor, esse lugar é seu. Essas pequenas ações podem não resolver totalmente a questão da violência no país, mas é o ponto de partida que está ao alcance de cada um de nós para tornarmos o mundo em que vivemos um lugar de paz e harmonia. São atitudes simples, mas que fazem uma grande diferença. Esse é o caminho para a gente ajudar a melhorar ainda mais o ambiente urbano. A paz nasce da boa convivência e do respeito mútuo. Obrigado pela atenção. Até a próxima. As boas ações nos coletivos começam com um sorriso. Quem ama Curitiba sabe que um sorriso e pequenas boas ações podem mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano, com mais afeto. O deputado federal Fernando Giacobo, presidente estadual do PL no Paraná, Ismael, disse que o Sérgio Moro vai deixar o Senado no ano que vem. O dirigente liberal afirmou categoricamente que o ex-juiz será cassado por abuso do poder econômico. Segundo Giacobo, a tendência é que o Paraná tenha uma nova eleição para o Senado. Após uma decisão no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o presidente do PL paranaense disse que o caso de Moro é mais grave do que o caso da Moro de Saia, em alusão à ex-juíza Selma Arruda, que ficou conhecida no Mato Grosso pelo histórico de decisões em casos de corrupção. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. Isso é para você ficar sabendo. A tributação de exportação
não está sujeita às regras de noventena e anulidade, que são aplicadas a impostos de outras naturezas. A noventena prevê que o imposto seja cobrado somente 90 dias após a publicação da lei que foi criada, e o princípio de anulidade determina que o imposto seja aplicado apenas no ano seguinte. O imposto de renda, por exemplo, tributo muito mencionado nas discussões sobre tributação de petrolíferas, está sujeito à anulidade. As exportações de óleo cru passam a ser taxadas à alíquota de 9,2% por 4 meses, a partir desta semana, a partir do dia 1º, medida que vai permitir ao governo federal arrecadar 6,3 bilhões de reais. O Ministério da Agricultura acredita que a retomada das exportações de carne bovina à China podem acontecer ainda nesse mês de março, caso se confirme que o caso de mal da vaca louca registrado no Pará é realmente atípico. Uma amostra foi enviada para laboratório no Canadá. A expectativa agora do governo brasileiro é que o caso seja um atípico, quando ocorre de maneira orgânica em um animal mais velho e não há risco de contaminação de todo o rebanho. O turismo rural e a agroindústria familiar estão entre os destaques das ações que o Instituto de Desenvolvimento Rural e a Emater, Paraná, vai levar à Expo Moarama deste 2023. O evento, que acontece de 9 a 19 de março, é realizado pela Sociedade Rural de Umuarama e vai expor o potencial econômico do município e também do noroeste do nosso estado. Além de intensa programação técnica, com fórum, encontros, seminários, também serão divulgados empreendimentos turísticos regionais, além da Rota do Queijo Paranaense e da Rota da Lavanda. Outra área de atenção especial é a agricultura familiar, com a Feira de Sabores. O espaço vai reunir a produção de 20 agroindústrias da região noroeste do estado do Paraná. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de assumir o julgamento de militares envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro, abriu um canal de negociação considerado providencial por ministros do Superior Tribunal Militar. Portanto, abre negociações para demandas jurídicas antigas de interesse das Forças Armadas. Não é de hoje que integrantes da Justiça Militar reivindicam a ampliação de suas competências no julgamento de processos previdenciários e outras questões administrativas que envolvem as 3 Forças Armadas. A Argentina confirmou seu primeiro caso de gripe aviária em aves industriais, disse o secretário de Agricultura, fazendo que o país suspendesse as exportações de produtos aviários e aumentando os temores de que a doença possa se espalhar e, logicamente, prejudicar as exportações do país sul-americano. O caso foi detectado na província de Rio Negro, no sul, uma área com baixa densidade avícola, disse o secretário Juan José Baio no Twitter. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. É calma a noite na capital dos paranaenses. Shalom, irmão.